A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe vocês de forma grande e poderosa. Gente, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo porque essa semana, houve a repercussão do vídeo da pastora Helena Raquel nos Gideões. Eu quero deixar bem claro que eu concordo plenamente com ela em tudo que ela disse, porque realmente os altares das igrejas estão sangrando. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás sobre isso e é a pura verdade. Só que nós temos que entender também, gente, existe ação humana, mas existe ações demoníacas também. E muitas das vezes a gente acha que quem está no altar não pode estar debaixo de possessões demoníacas. Isso é muito sério, porque infelizmente o altar de Cristo está inflamado. Tem muita gente, sim, lamentavelmente, é muito triste em dizer, mas tem muita gente, sim, muitos pastores, sim, pregando no altar e cheio de demônios. Isso é muito triste. Quando ela fala ali sobre pedofilia, sobre violência, sobre tudo isso, no último vídeo agora que eu gravei, eu falei que eu tive uma experiência dessa dentro da minha casa com meu pai. Meu pai, graças a Deus, foi um homem, que nunca tocou em nós. Nós não temos relatos, graças a Deus, nenhum em relação à pedofilia, a nada disso, a estupro, nem nada, mas o meu pai era um cristão violento. Meu pai era um cristão que ele pregava lindamente na igreja. Nossa, quando ele levantava no altar para pregar, era um mover assim sobrenatural. Mas o meu pai era violento dentro de casa. Meu pai batia na minha mãe, mas batia de forma terrível. A ponto de um dia estar ali deitado na cama de manhã, até mesmo falando da palavra de Deus, ele foi fazer comparação dela com uma outra mulher, uma outra vizinha, e ela foi questionar ele deu um murro no olho dela, que levantou o olho dela na hora, e ela subiu, ela levantou doidinha, desesperada ali na frente de nós como filhos. Mas eu também disse de um pai que era maravilhoso. Então o que eu quero dizer com isso? Pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Sabe por quê, pastor? Muitas das vezes você cuida de muitas vidas, esquece de cuidar de você, esquecendo que você está lidando com um adversário que está lutando 24 horas por dia. Eu costumo dizer que eu acho que a peste tem 25 horas dele lutar contra a vida do ser humano. Imagina da sua vida, pastor, que levantou uma igreja que está lutando cara a cara com o inferno todos os dias para mudar a história de vidas. Você acha que ele vai? A senhora acha que ele vai aliviar para vocês? Não vai, gente, não vai. Sabe qual que é o meu conselho para pastores? Eu sou intercessora de pastores e sabe qual que é o meu conselho para eles? Não ore, não jejue pela igreja. Ore sim pela igreja, mas não jejue, porque o jejum é para nós, para nos santificar, para nos fortalecer. Então, ao invés de você ficar orando, pagando preço alto de jejum pela igreja, que muitas das vezes tem muitos que nem querem nada, jejue pela sua vida. Priorize a sua vida espiritual, sabe para quê? Para você ter forças para lutar contra o mundo das trevas. Porque tem muito pastor achando que é super-homem. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Existe mulheres sim, guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus para cuidar de vidas. E muitas das vezes você tá aí do outro lado se sentindo super-heroína, se sentindo super-herói, comprando guerras que não são suas. Lógico que o pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, está dentro da palavra e nós não podemos nem sequer discutir isso. Mas pastor, que dia que você tirou para jejuar pela sua vida? Pastor, que dia que você tirou para cuidar de você mesmo, entendendo que você precisa estar firme? Porque também a palavra diz que não adianta. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Está na hora de, pastor, de você reconhecer que não é super-homem e buscar ajuda.
Pedir oração de libertação, sim, se for necessário. Mas você sabe qual que é o problema que foi colocado em cima da igreja? Dos líderes de igreja? Que pastor não pode ter problema. Que o demônio não pode atentar pastor. Sabe por quê? Porque o pastor que chegar e colocar a fraqueza dele diante da igreja, corre o risco da igreja ficar vazia. Sabe por quê? Porque eles vão achar que o pastor não pode. Que o pastor não tem direito de adoecer, que o pastor não tem direito de viver guerra no mundo espiritual. E aí vai acontecer o que a pastora Helena falou, um tanto de pastor no altar com a vida destruída, mexendo sim com pornografia, até mesmo com tudo aquilo que ela falou, que não precisa de eu repetir aqui. Gente, eu não estou aqui, entenda, em nome de Jesus, passando a mão em cima de cabeça de pastor nenhum. Porque existe sim os disfarçados, existe sim os mau caráter, existe, lamentavelmente existe. Mas existe aquele também que errou uma vez e não teve coragem de procurar ajuda. E aí quando viu, aquele pecado tomou uma proporção tão grande que quando ele viu, ele estava no abismo. Aí, para não reconhecer que ele estava errado, ele continuou liderando a igreja. Ele continuou colocando as mãos em cima de cabeças. Porque entenda, pastor, quando você está agindo da forma que a pastora Helena falou, você está trazendo maldição não só para a sua vida, mas você está trazendo maldição para a vida da igreja. Abra os seus olhos e entenda isso. É melhor reconhecer, eu estou com fraqueza mesmo, eu não consigo, eu estou precisando de ajuda, do que continuar lá no altar, correndo o risco de ir para o inferno. Ah, pastor, muitas das vezes nós vamos ter oportunidade de pedir perdão, pastor, mas muitas das vezes nós não vamos ter oportunidade. Agora pensa se hoje ou amanhã você liderou uma igreja grande, ganhou 1000 almas, ganhou milhões de almas, e amanhã ser encontrado dentro do inferno. Ah, pastor, cuida da sua alma. Se você está vivendo qualquer coisinha ali do pouquinho que a pastora Helena falou, procura ajuda. Mostra que você é frágil tanto como as suas ovelhas, porque nós somos. Não adianta nós falarmos que cuidamos de vida, que somos fortes 100%. Se o próprio Jesus falou, quando chamaram ele de bom, ele falou, bom é meu Pai que está no céu. Se Jesus reconheceu isso, por que eu e você não vamos reconhecer a nossa fraqueza? Eu oro por pastores, eu guerreio por pastores. Sabe por quê? Porque eu sei que poucas são as pessoas que levantam para comprar a guerra de um pastor. Infelizmente, muitas das vezes eu vou levar algo de Deus para eles não aceitam. Porque às vezes pode ser que eu não tenha, né, como que eu posso dizer? Que eu não tenho autoridade para dizer para eles isso. Mas eu consigo ver quando tem algo perturbando a vida de um pastor. E eu, como intercessora de pastor, às vezes oriento, eles não entendem. Mas aqueles que entendem mudam de vida. Então eu quero te pedir hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, procura ajuda. Não tenta vencer sozinho ou sozinha. Não tenta, porque o pecado, ele não bate na porta, ele não vem de uma vez, principalmente quando é de altar. Quando dizem altar, primeiro ele chega aos poucos, ele chega com uma dosezinha de cerveja, ele chega com um filme pornográfico, ele chega aos pouquinhos. Quando a pessoa toma a consciência, né, da proporção, já tá tão grande, mas tão grande que a pessoa não consegue voltar atrás. Aí ao invés de desistir ou de procurar ajuda, não, continua lá nos altares. Deixa eu te falar, Deus te chamou, mas Deus não te chamou de super-homem. Deus te chamou para ser pastor, mas não te chamou de super-homem. Ele, melhor do que ninguém, conhece a sua fraqueza. Ele, melhor do que ninguém, sabe da sua limitação.
Então, primeiro, procura a Deus, confesse os seus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, procura ajuda. Tem alguém, sim. Deixa eu falar para vocês. Quando Naamã estava lá, cheio de lepra, Deus usou uma menina para falar para Naamã. Deus usou a serva dele para dizer para ele: ah, se o Senhor soubesse que existe um profeta. Hoje Deus pode usar alguém pequeno para falar para você: pastor, se o senhor soubesse que existe pessoas que podem te ajudar a sair desse buraco, a resgatar a sua identidade, a renovar a sua igreja, o senhor, a senhora procuraria. Porque eu estou falando aqui para pastor, mas eu estou falando para pastora também. Eu quero que vocês entendam uma coisa: o diabo está furioso com a igreja de Cristo. Ele não está preocupado com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja de Cristo, ele está preocupado com a igreja de Cristo, porque ele sabe que o tempo dele acabou e que ele já é sentenciado. Não existe mais voltar atrás para o diabo. Ele já perdeu. Ele já perdeu. Deus já o condenou, ele já é condenado, mas você, enquanto você estiver nesse vaso de barro, respirando, você tem direito de perdão, você tem direito de voltar atrás, você tem direito de se redimir. Então, redima em nome do Senhor Jesus Cristo. Não aceita viver essa vida. E eu já disse e volto a repetir, gente, eu não estou aqui inocentando, colocando culpa 100% no diabo. Amém? Porque existe pessoas mau caráter, sim, em todos os lugares existe. Na igreja não seria diferente, existe. Mas se você que está ouvindo esse vídeo, pastor, e sabe que você não é assim, mas que você entrou num abismo e hoje você não está conseguindo sair, eu quero te dizer, peça ajuda. Porque às vezes, pastor, você não sabe, mas lá atrás o seu pai fez as mesmas coisas que hoje você faz. E você é mais uma vítima de uma maldição hereditária, de iniquidade lá geracional. Então procure ajuda, procure uma pessoa que possa fazer a sua libertação e te ajudar. Em nome de Jesus, para que a sua história possa ser mudada. Agora existe, infelizmente, lamentavelmente, mas a Bíblia falou que existiria o joio no meio do trigo. Vai existir sim. Muita gente que vai subir nos altares, mas já com a malignidade no coração, pronto para destruir o altar de Cristo Jesus. Esses só cabe a nós orarmos e dizer: Deus, tira, porque vem para denegrir o evangelho de Cristo Jesus. E esses, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não vão ficar em pé. Porque existe uma igreja que está orando, existe uma igreja, está nascendo uma igreja forte, uma igreja avivada, que não vai aceitar esse tipo de gente no altar. Em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez aqui, eu louvo a Deus pela a vida da pastora Helena Raquel, que teve a coragem de dizer isso. Mas eu continuo a dizer, se você não tem nada dessas características no qual ela falou, nunca, não teve, mas ultimamente você foi dando voz, porque, gente, o diabo, ele é assim. Ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda, depois ele puxa a corda de uma vez. É a hora que muitos pastores estão destruídos. Cuidado, cuidado. E se você tiver agindo da forma que a pastora Helena falou, tenha a hombridade de não colocar a mão em cima da cabeça das suas ovelhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você está destruindo a sua vida, mas você está destruindo a vida do povo de Deus. E Deus não vai te ver como inocente. Então pensa nisso. Abra os seus olhos. E Deus vai te mostrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, eu estou aqui, intercedendo pela sua vida. Porque quando um pastor cai, ele não cai sozinho. Lamentavelmente, muitas almas caem
Muitas pessoas que ainda não estavam firmes no Evangelho, desce ladeira abaixo. E o único que se alegra com isso é o inimigo das nossas almas, Satanás. Mas Deus, Ele quer mudar a história do povo dele. Aproveita enquanto é tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, pastor e pastora, de forma grande e poderosa. E que vocês realmente venham nessa terra para pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus te abençoe de forma grande e poderosa.